Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha de crochê ou pantufa de crochê, como vocês quiserem chamar. Fica um trabalho muito bonito, também muito fácil de fazer e super confortável. Eu coloquei esse laço de enfeite aqui em cima com essa pérola craquelada, mas vocês podem colocar qualquer outro tipo de enfeite ou deixar sem nada, que também vai ficar muito bonita a nossa peça. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã, a tex dela é 600, tá? E também vou utilizar aqui no canal uma agulha número 3 milímetros. Mas vocês podem utilizar a lã ou fio, né? Quem quiser trabalhar aí com barbante, também dá certo e vai ficar muito bonita a peça de vocês também. Podem utilizar a lã ou barbante que vocês quiserem e também a agulha, né, que vocês tiverem em casa. Esse tamanho vai servir do número 34 ou número 36, mas durante o vídeo eu ensino como medir para fazer todos os tamanhos. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pé, seja da criança ou do adulto, nós precisamos medir do calcanhar até os dedos, tá? É o comprimento do pé, e fazer essa quantidade de correntes iniciais sempre de 2 em 2 pontos. Então, nós sempre precisamos de números pares de correntes para dar certo o nosso ponto. Então, para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar aqui fazendo 38 correntes, que vai dar aproximadamente 23 centímetros de comprimento o pé. Depois de fazer todas as correntes, nós vamos começar a trabalhar na quarta correntinha. Então, nós temos aqui a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta corrente, colocamos a agulha e vamos trabalhar aqui ponto alto. Laçamos a agulha. Na próxima corrente, trabalhamos novamente ponto alto, sempre pegando o fio de cima da nossa corrente. Novamente, no próximo ponto, trabalhamos ponto alto. E dessa forma, nós vamos seguir trabalhando até o final da carreira. Sempre fazemos ponto alto em cima de cada corrente que nós temos de base, até o final. Depois de finalizar essa primeira carreira em pontos altos, o nosso trabalho ficou dessa forma. Ficamos aqui com aproximadamente 23 centímetros de comprimento, sendo que ficamos com 36 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar duas correntes. Quem quiser fazer 3 correntes de subida para fazer a vez de um ponto alto, também pode. Eu vou fazer apenas 2. Viramos aqui o trabalho. E agora, nós vamos laçar a agulha, pular um ponto de base. No próximo, trabalhamos aqui ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos nesse ponto que nós pulamos e trazemos uma laçada. Laçamos a agulha, voltamos no mesmo ponto que nós tínhamos pulado e fazemos mais uma laçada, no mesmo lugar, esses 2 pontos aqui. Agora, laçamos a agulha, temos aqui 5 fios na agulha, vamos tirar todos eles de uma vez só. Laçamos a agulha, pulamos um ponto, no próximo, fazemos ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos nesse ponto que nós pulamos e vamos trabalhar 2 laçadas no mesmo lugar. Ficamos com 5 pontos aqui na agulha. Laçamos e tiramos todos de uma vez só. Novamente, pulamos um ponto de base, no próximo fazemos ponto alto. Laçamos e voltamos nesse ponto anterior e trabalhamos 2 laçadas no mesmo lugar. Tiramos todos os fios de uma vez só. E assim, vamos seguir fazendo por toda a nossa carreira, até o final. Chegando lá no último ponto, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira,
né? Está ficando dessa forma nosso trabalho. Agora, temos aqui 3 últimos pontos. Vamos lá no segundo, né, que é esse ponto do meio, e vamos trabalhar ponto alto. Voltamos no ponto que nós pulamos e trabalhamos aqui as 2 laçadas. Tiramos todos juntos. E o último ponto da carreira, nós vamos trabalhar em cima dessa terceira corrente que nós temos de base, fazendo ponto alto. Então, nós começamos a nossa carreira fazendo um ponto alto, que eram essas 2 correntes aqui, por isso que eu falei para vocês, quem quiser fazer 3 correntes também pode. Fizemos todo o trabalhado, e aqui no final, nós finalizamos, né, a carreira também com um ponto alto, para ficarmos com os 2 lados iguais. Agora, laçamos a agulha e vamos trabalhar 2 correntes, que faz a vez do primeiro ponto alto da carreira. Laçamos a agulha. No próximo ponto que nós temos aqui, vamos trabalhar ponto alto. Laçamos a agulha, no próximo ponto, novamente, ponto alto. Ponto alto aqui no próximo. E essa carreira vai ser toda dessa forma. Nós vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. É bem fácil de visualizar aqui, cada espacinho desse é um ponto, tá? Então, aqui em cima, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto de base. Nós vamos ficar com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Então, vamos fazer aqui a mesma quantidade de pontos dessa primeira carreira e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto, nós vamos trabalhar em cima dessa segunda corrente que nós fizemos de base, trabalhando ponto alto. E o nosso trabalho está ficando dessa forma aqui. Nós vamos continuar trabalhando dessa forma, sempre repetindo essas 2 carreiras, tá? Agora que nós fazemos 2 correntes e vamos fazer esse trabalhado que nós fizemos nessa segunda carreira. É a mesma repetição sempre. Vamos depois fazer mais uma carreira de pontos altos e assim sucessivamente, até nós atingirmos o diâmetro do nosso pé. E como que nós vamos saber o comprimento do diâmetro do nosso pé? Eu vou exemplificar aqui para vocês com a minha mão, tá? Então, digamos que aqui fosse o nosso tornozelo, tá? Aqui o nosso pé, todo o comprimento dele, do calcanhar até os dedos. Então, nós vamos pegar aqui da sola, da metade da sola do nosso pé, e vamos medir até metade, né, da altura aqui do nosso pé. Ou nós podemos medir essa parte de cima, tá? Colocamos a fita métrica de um lado até o outro e já vai dar aqui o diâmetro do nosso pé. Então, eu vou fazer, tá? Essa quantidade de carreiras até atingir o diâmetro do nosso pé, tá? Eu vou fazer todas elas aqui e já trago para vocês. Finalizei aqui, então, todas as carreiras, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Mas isso vai depender, né, da lã que vocês estiverem trabalhando ou do fio e também da agulha. Nós ficamos aqui com aproximadamente 9 centímetros de altura essa parte. Agora, nós vamos trabalhar 2 correntes, laçar a agulha e agora nós vamos trabalhar a repetição desta carreira aqui, por metade do nosso trabalho, tá? Por isso que é importante nós fazermos no início do nosso trabalho aqui, uma quantidade de números pares de pontos para ficar mais fácil essa divisão aqui. Então, nós vamos trabalhar até metade do nosso trabalho, vai dar aqui 18 pontos, então, o primeiro nós já fizemos, o segundo ponto nós vamos pular um e vamos fazer aqui. O terceiro ponto nós trabalhamos voltando e fazendo as 2 laçadas. Então, nós vamos fazer dessa forma até metade da nossa carreira e eu já trago para vocês. Chegando aqui na metade da nossa carreira, nós fizemos 8 grupinhos, né, de 2 pontos. Temos aqui o primeiro ponto, que são essas 2 correntes, e agora nós vamos fazer o 18º ponto no próximo aqui, fazendo ponto alto. Finalizamos a nossa carreira dessa forma aqui, e deixamos a outra metade do nosso trabalho sem trabalhar.
Agora, nós temos aqui 18 pontos. Nós precisamos fazer correntes até ficarmos com o mesmo número de correntes iniciais que nós fizemos aqui embaixo. Então, nós tínhamos aqui embaixo 38 correntes, foi o número de correntes que nós iniciamos o nosso trabalho. Nós precisamos ficar com esse número de pontos aqui em cima. Então, já temos 18, vou fazer correntes até ficar aqui com 38. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, até chegar em 38. Quando chegar em 38, eu volto com vocês. Fizemos aqui as 38 correntes, lembrando que não importa a quantidade de correntes que vocês fizeram aqui embaixo, o importante é sempre deixarmos aqui nessa parte com a mesma quantidade de correntes iniciais, tá? Agora, nós vamos virar aqui o trabalho, dessa forma. Laçamos a agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente, exatamente como fizemos lá na primeira carreira. Então, pulamos 1, 2, 3, lá no quarto, nós colocamos a agulha e fazemos ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo ponto, trabalhamos ponto alto também. Dessa forma, nós vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de cada corrente que nós temos aqui. Chegando nessa última corrente, eu volto com vocês. Chegando aqui no final das nossas correntes, nós ficamos com 18 pontos, contando com essas 3 correntes, né, que serviram aqui como o primeiro ponto alto da carreira. Então, nós estamos agora repetindo o que nós fizemos nessa carreira aqui. Ponto alto em cima de cada ponto de base. Agora, laçamos a agulha e nós vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior. E vamos ficar com 36 pontos no final da carreira. Exatamente como nós temos nessa parte aqui. Eu vou fazer, então, até o final e já volto. E o último ponto da carreira, nós trabalhamos em cima dessa segunda corrente. Agora, é só repetição. Nós vamos novamente fazer, né, a mesma repetição que nós fizemos nessa primeira parte do nosso trabalho. Então, vamos fazer a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos aqui, vamos fazer nessa segunda parte. Temos aqui a primeira carreira, vamos fazer mais 6 carreiras, né, para ficarmos com a mesma quantidade de carreiras aqui. Vou fazer, então, essa parte toda e eu já trago para vocês. Fiz aqui, então, toda a segunda parte do nosso trabalho, ficando com a mesma quantidade de carreiras, né, e o mesmo tamanho também. Os nossos pontos ficaram dessa forma, fica um trabalho muito bonito, bem delicado e também fica bem diferenciado, uma peça bem diferente das outras, né? Agora, eu cortei o meu fio de um tamanho que dê para fazer a costura e coloquei essa agulha de tapeçaria. Eu vou passar por dentro desse último ponto. Vou virar a peça dessa forma aqui. E vamos passar a nossa agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague até o final da carreira, até chegar nesse canto aqui. Agora, chegando aqui no canto, puxamos todo o fio. E agora, vamos virar a peça para o lado avesso. Vocês escolham, né, o lado que vocês preferirem aí como lado avesso. Esse fio aqui é o fio de início do nosso trabalho, nós vamos finalizar ele junto com a nossa costura. E agora, vamos puxar bem essa parte, eu vou passar a minha agulha para o outro lado. Aqui no meio, nós podemos fazer mais alguns pontos, se nós desejarmos, né, para deixar bem preso. Esses pontos podem ser aleatórios, só para deixar mais preso mesmo. Agora, eu vou colocar esse fio de início aqui em cima. Vamos passar a agulha aqui por entre os fios, né? Pegando sempre 2 pontos de cada lado, ou um ponto de cada lado, como ficar melhor para vocês. E vamos finalizando dessa forma, né? Fazendo aqui a costura da nossa peça. Desse jeito, eu vou continuar fazendo por toda a peça, até chegar nessa parte aqui.
Chegando aqui nesse canto, nós viramos a nossa peça e continuamos a nossa costura até aqui o final. Chegando aqui no final, né, da nossa costura, nós vamos fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura, eu virei a peça para o lado direito, tá? Nós podemos enfeitar ela da forma que nós desejarmos, se quisermos colocar aqui algumas pérolas costuradas ou até coladas, né? Também podemos colocar pompom, um laço, fica muito bonito o nosso trabalho. Quem quiser fazer uma carreira de acabamento aqui em cima também, vai ficar muito bonito. Podemos fazer de várias cores e também de vários tamanhos, fica um trabalho muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!